Imagine entrar em uma máquina, ajustar alguns botões e ser levado para outra época. A ideia de viajar no tempo tem sido um sonho antigo da humanidade, algo que nos intriga e nos fascina profundamente. Essa é a ideia cativante por trás da viagem no tempo, um conceito que fascina a humanidade há séculos. Desde os primeiros contos de ficção científica até os filmes modernos, a viagem no tempo tem sido um tema recorrente. É um elemento básico da ficção científica, mas será que está dentro do reino da possibilidade científica? Cientistas e físicos têm debatido essa questão por décadas, explorando teorias e equações complexas. A viagem no tempo é mais do que apenas uma ideia legal. Ela nos desafia a pensar sobre a natureza do próprio tempo e como ele funciona. Ela nos faz pensar sobre a natureza do próprio tempo. Será que o tempo é uma constante universal ou algo que pode ser alterado? O tempo é uma linha reta, sempre avançando? Ou poderia ser uma série de eventos interconectados que podem ser revisitados e alterados? Ou poderia ser algo mais complexo, algo que podemos manipular? A teoria da relatividade de Einstein sugere que o tempo e o espaço estão interligados, abrindo a porta para possibilidades intrigantes. A possibilidade de viajar no tempo nos força a confrontar algumas das maiores questões sobre o universo. Como o tempo começou? E se pudéssemos mudar eventos passados? É uma jornada para o desconhecido, uma jornada que poderia mudar nossa compreensão de tudo. A viagem no tempo não é apenas uma fantasia, é uma exploração das profundezas do que significa existir. Para entender a possibilidade de viajar no tempo, precisamos recorrer a Albert Einstein, um dos maiores gênios da física moderna. Sua mente brilhante nos deu uma nova perspectiva sobre o universo e como ele funciona, e sua revolucionária teoria da relatividade, que foi publicada em 1905 e 1915, mudando para sempre o campo da física. Essa teoria, muitas vezes chamada de o maior sucesso de Einstein, mudou completamente nossa compreensão da gravidade e do tempo. Antes de Einstein, acreditava-se que o tempo e o espaço eram absolutos e imutáveis. Einstein propôs que o tempo não é absoluto, mas relativo. Ele introduziu a ideia de que o espaço e o tempo estão interligados em uma única entidade chamada espaço-tempo. Isso significa que o tempo pode passar em taxas diferentes para diferentes observadores, dependendo de seu movimento relativo e da força do campo gravitacional em que se encontram. Por exemplo, quanto mais rápido você se move, mais devagar o tempo passa para você em comparação com alguém que está parado. Imagine dois relógios idênticos. Um deles permanece na Terra, enquanto o outro é colocado em um foguete que viaja a uma velocidade extremamente alta. Um fica na Terra, enquanto o outro viaja em uma velocidade incrivelmente alta pelo espaço. De acordo com a teoria da relatividade de Einstein, o relógio no foguete, que está se movendo a uma velocidade muito alta, andará mais devagar do que o relógio que ficou na Terra. De acordo com Einstein, o relógio que viaja em alta velocidade andará um pouco mais devagar do que o relógio na Terra. Este fenômeno é conhecido como dilatação do tempo. Esse efeito é chamado de dilatação do tempo. A dilatação do tempo foi confirmada por muitos experimentos, incluindo aqueles que envolvem partículas subatômicas, que se movem a velocidades próximas à da luz. Embora a diferença de tempo seja minúscula em velocidades cotidianas, ela se torna mais significativa à medida que um objeto se aproxima da velocidade da luz. Em velocidades extremas, como as que encontramos em partículas aceleradas em laboratórios, a dilatação do tempo pode ser observada de forma muito clara. Isso significa que o tempo não é uma constante, mas uma variável que pode ser esticada e comprimida. A teoria da relatividade de Einstein nos mostra que o tempo é muito mais flexível e dinâmico do que jamais imaginamos, abrindo portas para novas possibilidades na física e na nossa compreensão do universo.
A teoria de Einstein também abriu as portas para a possibilidade de buracos de minhoca, túneis teóricos que poderiam conectar dois pontos diferentes no espaço-tempo. Imagine dobrar uma folha de papel ao meio. Um buraco de minhoca seria como fazer um furo no papel, criando um atalho entre os dois lados. Em teoria, um buraco de minhoca poderia conectar dois pontos diferentes no tempo, bem como no espaço. Isso significa que viajar através de um buraco de minhoca poderia nos permitir visitar o passado ou o futuro. No entanto, os buracos de minhoca permanecem teóricos. Ainda não os observamos diretamente e, mesmo que existam, a tecnologia para criá-los ou manipulá-los está muito além de nossas capacidades atuais. Seção 4. Poderíamos sobreviver à viagem no tempo? Outro grande obstáculo para a viagem no tempo é a velocidade da luz. De acordo com a teoria de Einstein, nada pode viajar mais rápido do que a velocidade da luz, que é de aproximadamente 299.792.458 metros por segundo. Esse limite de velocidade tem implicações profundas para a viagem no tempo. Para viajar no tempo, precisaríamos encontrar uma maneira de contornar esse limite de velocidade cósmica. Alguns físicos propuseram que pode haver partículas ou formas de energia que podem exceder a velocidade da luz. No entanto, essas ideias permanecem especulativas e não temos evidências concretas para apoiá-las. Seção 5. O paradoxo do avô, desvendando os fios do tempo. A viagem no tempo também levanta uma série de paradoxos, inconsistências lógicas, que desafiam nossa compreensão de causa e efeito. Esses paradoxos são fascinantes porque nos forçam a reconsiderar o que sabemos sobre o universo e as leis que o governam. Um dos mais famosos é o paradoxo do avô. Este paradoxo é frequentemente discutido em ficção científica e filosofia e serve como um exemplo clássico das complexidades envolvidas na viagem no tempo. Imagine que você pudesse voltar no tempo e encontrar seu avô antes de seu pai nascer. A ideia de viajar no tempo para interagir com nossos ancestrais é intrigante e cheia de possibilidades. Agora, imagine que você acidentalmente causa a morte do seu avô. Este evento trágico cria uma série de questões sobre a continuidade da linha do tempo e a existência de indivíduos. Isso significaria que seu pai nunca nasceria. E nem você. A ausência de sua existência levanta questões sobre a natureza da realidade e a possibilidade de múltiplas linhas do tempo. Mas se você nunca nasceu, como poderia ter viajado no tempo para matar seu avô? Esse dilema cria um ciclo infinito de perguntas sem respostas fáceis. Esse paradoxo destaca o potencial para loops causais e contradições se a viagem no tempo fosse possível. A ideia de loops causais sugere que eventos podem se repetir indefinidamente, criando um ciclo sem fim. Ele sugere que alterar o passado, mesmo de uma forma aparentemente insignificante, poderia ter efeitos em cascata que destruiriam a própria estrutura da nossa existência. A fragilidade da nossa realidade é um lembrete de como cada ação pode ter consequências profundas e inesperadas. Seção 6. Viagem no tempo na ficção científica. Mais perto da realidade. Apesar dos desafios científicos, a viagem no tempo tem sido um tema recorrente na ficção científica por décadas. De A Máquina do Tempo, de H.G. Wells, a franquia De Volta para o Futuro. As histórias de viagem no tempo capturam nossa imaginação e exploram as possibilidades e consequências da manipulação do tempo. Embora essas histórias sejam muitas vezes fantásticas, elas às vezes incorporam conceitos e teorias científicas, obscurecendo a linha entre ficção e realidade. Elas podem até inspirar cientistas a considerar novas possibilidades e expandir os limites de nossa compreensão.